Muita coisa aconteceu nesses últimos dias que fez com que o preço do Bitcoin caísse de 67 mil dólares até uma região ali dos 59 mil dólares. O que eu tenho para falar hoje indica que esses são os últimos dias para a gente ver o Bitcoin nessa faixa de preço. Então vamos falar sobre perspectivas, estratégias, das novidades. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Tá assustado com essa queda do Bitcoin? Vamos lembrar que há um ano atrás ele era cotado ali a mais ou menos 16 mil dólares. E se você consome um pouco do conteúdo que eu disponibilizo aqui, então deve saber que 16 mil dólares não volta mais. E se eu te falar que esse preço que a gente está vendo hoje provavelmente esteja também com os dias contados. A gente pode nunca mais ver esse preço no decorrer da vida do Bitcoin. E para embasar isso que eu estou falando, vamos lembrar de algumas coisas que aconteceram, começando com as coisas boas. Primeiro, teve a atualização no Taproot do Bitcoin, que começou agora dia 15, e essa atualização traz muitas coisas novas, desde o Segwit lá em 2017, que não tinha uma atualização tão grande dessa. E para falar de algumas coisas que essa atualização trouxe, o Bitcoin agora vai disponibilizar um tipo de assinatura chamada Shorn. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão vai ficar muito técnico, mas fique sabendo que agora o Bitcoin ele está mais seguro e ele também está mais leve. Com ele ficando mais leve, as transações ficam mais baratas também. Mas sabe qual é o mais legal? Essa atualização agora, ela trouxe a possibilidade de ser desenvolvido dentro do Bitcoin contratos inteligentes. Não só isso, também ele dá a possibilidade de você fazer múltiplas assinaturas. Traduzindo, quer dizer que você vai poder ter corretoras descentralizadas dentro do Bitcoin e outros aplicativos sendo desenvolvidos dentro da rede também. Isso é muito bom porque traz frescor para a rede, mais pessoas vão acabar adotando o Bitcoin por causa dessas atualizações. E também para você que acha que o Bitcoin é muito lento, tem uma tecnologia antiga, pois veja, ele se atualiza. Isso vai continuar existindo e é provável que ele se atualize ainda mais com o passar do tempo. Outra coisa boa que aconteceu recentemente é que a Rússia anunciou que vai começar a criar leis para a indústria de mineração de Bitcoin. Eu particularmente não gosto de legisladores, mas tem muita gente que gosta, então isso acaba trazendo investimento para esse tipo de indústria para o próprio país. E o mais legal é que é provável que eles consigam que o Bitcoin vire uma moeda de curso legal, assim como foi em El Salvador. E eles podem fazer isso porque hoje eles enfrentam sanções dos Estados Unidos. Com o Bitcoin eles conseguem contornar essas sanções. Então eles prejudicariam os Estados Unidos de duas maneiras. Primeiro, as pessoas iam se beneficiar desse comércio, então trazendo mais riqueza para o país. E segundo, que você enfraquece o dólar. Então isso é um ganho duplo para a Rússia. Mas falando da parte não muito legal, o Biden aprovou agora o pacote de investimento dele em 1,2 trilhões, foi bem desidratado o pacote, mas mesmo assim ainda é muito dinheiro. E se você fala de todo esse dinheiro com uma nação que já está super endividada, então é provável que os indicadores econômicos lá deem uma piorada. A parte boa é que isso pode gerar influxo de dinheiro para o Bitcoin, então o mercado acaba crescendo também, mas nunca é tão bom quando você tem um país tão endividado se endividando ainda mais. E daí teve também a Evergrande quase dando um calote, isso fez o preço do Bitcoin desabar. Teve também a questão do ETF de Bitcoin que não foi aprovado. Vai entender, eles aprovaram um ETF de futuros de Bitcoin, mas não aprovaram um ETF que seria de Bitcoin mesmo, da negociação da moeda mesmo. É só coisa de burocrata. E daí, para finalizar, teve o CFO do Twitter que falou que Bitcoin não faz sentido, e daí todo mundo desanimou e o preço caiu de vez. Mas essas foram só as notícias. Se a gente olhar alguns dados on-chain, a gente consegue perceber algumas coisas que estão acontecendo também. Começando pela alavancagem. A gente não está no mercado muito saudável. Se você ver, a gente está batendo as máximas históricas de alavancagem. Isso não é nada bom. Para quem não sabe, a alavancagem é o endividamento do mercado. Então as pessoas tomam dívida para investir em Bitcoin. Isso tira um pouco da saúde do mercado, eu não vejo com bons olhos. Outro ponto é que eles não teve uma quantidade muito grande de liquidação dessas alavancagens nos últimos dias. No momento que eu gravo esse vídeo, teve algo em torno de 334 milhões de dólares em liquidação de alavancagem, o que é muito pouco, mas tem um outro indicador que pode mudar todo o jogo. Eu estou falando da quantidade de investidores de longo prazo que estão vendendo os bitcoins. Se você ver no gráfico que eu colocar agora,
ele está caindo. Ele é um indicador divergente, que quer dizer que à medida que ele cai, o preço do Bitcoin sobe. Isso aconteceu em 2013 e em 2017. Estou colocando aqui uma nota pós-edição para explicar esse indicador que funciona assim. O preço para ele subir, ele precisa de duas coisas. O primeiro é aporte de capital, ou seja, gente colocando dinheiro para que o preço suba, e outra coisa é que esse dinheiro precisa de velocidade para o preço subir rapidamente. Se você tem muita gente segurando o Bitcoin, isso vai impossibilitar uma troca rápida de mãos. Por isso que é importante que esse indicador caia para o preço subir. Mas aí, falando em ciclos e saindo das análises on-chain e indo para o gráfico, a gente tem o TechDev, que é um cara super renomado no mundo de criptomoedas. Ele fez algumas previsões e parece que o ciclo que a gente está vivenciando agora é meio que uma réplica do que a gente já viu em 2013 e 2017. Eu vou colocar na tela agora para vocês qual a análise que ele fez. Vocês vejam o ponto que a gente está hoje e aonde a gente pode chegar. Hoje é dia 17, então teve um período de queda depois do que ele postou, que inclusive estava dentro da previsão que ele fez, e na sequência dessa queda, a tendência é que você veja uma alta muito forte. E olhando uma outra análise preditiva, que é a Bitcoin Price Rainbow Chart, você consegue identificar a região que a gente está hoje, essa região meio amarelada. Então a gente tem muito espaço para crescimento. Era uma regressão logarítmica que divide em regiões as fases do Bitcoin, e quando chega no vermelho, ali já é uma zona mais de perigo. Então o Bitcoin tende a cair quando chegar naquela região vermelha, como aconteceu em 2017 e 2013. Então, olhando os ciclos passados, dá para a gente perceber que tem uma certa semelhança, e daí quando chega mais ou menos no meio ali do ciclo, ele tende a dar uma disparada de preço, e a região que eu estou prevendo aqui é mais ou menos ali em fevereiro, deve chegar mais ou menos uns 200 mil dólares. Certo, mas eu mostrei análises, eu mostrei dados, mostrei notícias, mas o que eu espero para esse ciclo? Olha, é provável que o Bitcoin ainda consiga chegar a 100 mil dólares até o final do ano. Não quero cravar nada aqui, é apenas uma possibilidade, mas independente do time frame que ele chegar dentro desse preço, eu vou realizar uma parte do lucro que eu tenho, uma pequena parte, manter isso em caixa e entender qual vai ser o movimento do gráfico, porque só aí eu consigo tomar uma decisão. E é bom lembrar que o Bitcoin, quando ele lateraliza, a tendência é que as altcoins ganhem valor de mercado. Então você vai ver uma valorização nas altcoins, e esse ciclo ele é muito diferente do ciclo de 2013 e 2017. A gente tem coisas como DeFi, NFT, metaverso, gamecoins, coisa que não tinha nos ciclos anteriores. Então eu estou esperando até um ciclo ligeiramente maior do que o mercado está prevendo. Tem algumas pessoas falando que o ciclo vai se estender até o meio do ano. Eu tenho minhas dúvidas. É meio difícil cravar uma data aqui, mas de repente entre fevereiro e março a gente consegue ver um topo do Bitcoin. Então não desanime se você comprou o Bitcoin lá atrás. E se você ainda não comprou, bom, você precisa tomar uma decisão, porque o final do ciclo está chegando, a gente não vai ter muito mais tempo para aproveitar preços e ter boas entradas. Então se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o gostei, se inscreve caso ainda não for inscrito, porque isso me ajuda a crescer e a mensagem a chegar em outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima.